Vamos juntos para mais esse mês de maio, que seja um mês abençoado para todos nós. Gente, nós temos 22 graus aqui em Curitiba nesse momento, tempo parcialmente nublado. Agora, eu quero começar com um assunto que esquentou final da noite de domingo. O policial federal atira em 4 pessoas e uma delas morreu. Isso foi num posto de combustíveis em Curitiba. Tudo aconteceu após uma confusão no local. Ainda não se sabe direito o que teria motivado essa confusão. O nosso Thiago Silva vai trazer as informações para a gente atualizadas daqui a pouco. Mas esse policial ele estaria embriagado após sair de uma balada. Ele parou nesse posto para comer alguma coisa e aí teve a confusão e o problema todo que se desenrolou depois. Uma pessoa morta, 3 pessoas feridas. Até os socorristas do SEAT ficaram assustados com o que viram. Este homem é agente da Polícia Federal. Após ser agredido, ele sacou uma arma e atirou em 4 pessoas dentro de um comércio. Gente, apoio aqui no Pelanda agora. Tiroteio. Eu tô baleada. Todo mundo, por favor. Quantos tiros você escutou? Mais de 15 tiros. Mais de 15 disparos. E o que aconteceu? Não sei. Eu tava aqui dentro da conveniência e só escutei o primeiro tiro e eu tentei fugir para me proteger, porque era muito tiro. Entre as vítimas está André Luiz Fritoli, de 32 anos. Ele foi encontrado em uma situação crítica e não resistiu aos ferimentos. Outras 3 pessoas, entre elas uma mulher, foram levadas a hospitais de Curitiba. A moça foi levada rapidamente para o hospital em estado grave e os outros 2 ali estavam mais estáveis, né? A gente verificou ali bastante estilhaço de vidro, né? Uma cena bem forte ali, bastante marca de sangue, né? É chocante, né? Ronaldo Massuia da Silva, de 43 anos, provocou pânico em todos os clientes e funcionários. O policial atirou contra as vítimas em um posto de combustíveis no Cristo Rei. O atirador chegou neste carro, ele era o passageiro, desembarcou. A mulher dele continuou no automóvel. Logo em seguida, ele entrou na loja, pegou algumas coisas, comprou alguns lanches e foi até o caixa pagar. Naquele momento, ele se envolveu em uma discussão com o segurança. Ele perguntou para o segurança do posto se ele era policial. O segurança disse para ele se acalmar, ficar tranquilo, e o segurança se afastou. Mas um dos clientes, que é motorista de aplicativo, não gostou nem um pouco da atitude do homem que desceu do carro no pátio do posto e acertou um soco contra o outro cliente. Logo em seguida, o policial sacou a arma e atirou várias vezes. O carro em que estava Ronaldo e a mulher é uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Segundo as testemunhas, ele queria brigar de todo jeito com o segurança do posto. Eu sei que ele discutiu com alguém, saiu do posto e voltou atirando em todo mundo. Várias pessoas viram a atitude violenta do policial. Simplesmente ele entrou no posto, dentro do posto ele deu o primeiro tiro, até eu pensei que era uma batida de carro, alguma coisa assim. Aí quando eu vi, ele saiu no deck do posto ali, ele começou a atirar em todo mundo que estava sentado ali. Simplesmente ele foi atirando assim a esmo. O policial queria também matar o homem que deu o soco nele, mas errou os tiros. Ele viu que ele derrubou ele deu mais 2 tiros nessa pessoa que estava caída. Aí uma pessoa, acho que estava dentro do posto, dentro do banheiro, não sei, saiu correndo, ele atirou contra essa pessoa. Não acertou essa pessoa, mas ele atirou contra essa pessoa. E daí depois começou... Quando ele me viu, que eu estava ali, eu saí rolando de dentro do carro e procurei me esconder, porque o cara estava bem alterado. Depois do crime, Ronaldo Massuia agiu como se nada tivesse acontecido. Aí após isso aí, ele veio na frente do posto, ele urinou na frente do posto, sentou, estava tomando uma cerveja ainda. Numa boa, depois de tudo isso? Numa boa, sentado tomando uma cerveja, chegou a polícia e daí abordou ele.
Ronaldo, logo depois de atirar em todas as pessoas, se entregou aos policiais militares, inclusive deu a arma usada no crime. Já durante a madrugada, ele foi encaminhado aqui para a central de flagrantes da capital. Em um primeiro depoimento, disse que agiu em legítima defesa, porque foi agredido por um motorista de aplicativo. De início ele se recusou a acatar as ordens da equipe, mas daí foi feita a mobilização dele e retirada a arma de fogo. O que ele disse, tenente? Então, o indivíduo ali, ele aparentava estar embriagado, então ele acabou não dizendo muita coisa para a equipe ali, só que teve uma confusão ali dentro do posto e acabou aí efetuando esses disparos contra os indivíduos. Já durante a madrugada, o policial federal foi atendido por socorristas na delegacia por causa do ferimento no rosto. Ele foi preso em flagrante. Ele está com corte no nariz ali, mas a gente não sabe dizer de que forma que ocorreu esse ferimento. Ele vai responder aí pelo disparo de arma de fogo e pela lesão corporal praticada aí contra os indivíduos. E eventualmente aqueles que venham a óbito também vai acabar respondendo pelo homicídio. Antes da viatura chegar ao posto, Ronaldo já tinha sido expulso de uma casa noturna. Ela disse que ele surtou numa casa noturna que tem ali no Batel. Daí ele foi chamado, o gerente é conhecido deles, chamou para buscar ele, a menina foi buscar ele, e daí parou no posto para comprar alguma coisa para comer. Nisso o cara desceu do carro, sacou da arma, ela até apavorada saiu correndo e ele começou a atirar esmo para todo mundo. A mulher do policial passou mal enquanto o marido atirava para todos os lados. Ela deixou o posto e não foi encontrada pela polícia. Imagina que situação, hein, gente, que aconteceu aí nessa confusão nesse posto de combustíveis. Numa loja de conveniência e de repente o homem chega, é um policial federal. E aí, depois dessa confusão toda aí, esses tiros disparados e uma pessoa morreu nessa confusão. Infelizmente, um homem de 32 anos, fotógrafo, conhecido, ele que fotografa eventos aqui em Curitiba, um jovem de 32 anos que acabou morto nessa confusão. E tem ainda 3 pessoas que também se feriram, né, depois de todos esses tiros disparados pelo policial federal. Que fim de noite! Que fim de noite de domingo. O Thiago Silva conversa agora comigo, ele tem informações atualizadas. E eu quero saber, Thiago, eu e o público do Balanço Geral quer saber como é que está o estado de saúde dessas pessoas, né, que foram baleadas. Quem é também esse jovem que acabou perdendo a vida e se o policial federal continua preso. Boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. A gente vai responder todas essas perguntas ao longo do programa. Posso dizer que a gente voltou à cena onde tudo aconteceu. Nós estamos aqui no final da 7 de setembro, neste posto de gasolina, bastante conhecido, frequentado inclusive por motoristas de aplicativos durante a madrugada. O Eduardo, ele é um dos motoristas que acabou sendo baleado ontem, já começo da madrugada de hoje aqui no posto de gasolina. O Eduardo, ele levou um tiro no braço, um tiro na perna e estilhaços do disparo também atingiram o olho do Eduardo. O Eduardo corre, viu, Jason? O risco, inclusive, de perder a visão. O Eduardo, a família dele, desse motorista de aplicativo, é do Rio Grande do Sul. A Priscila, a outra motorista baleada durante a confusão, ela recebeu tiro na região do peito, na região da barriga, passou por uma intervenção cirúrgica nessas últimas horas, recebeu um tiro na perna, está internada em estado grave, é mãe de 2 filhos, a Priscila, e depende do aplicativo para sustentar a família. Priscila internada em estado grave. O André, como você disse, infelizmente fotógrafo, não tem a informação que seria motorista de aplicativo, ele também, infelizmente, morreu. Ele recebeu um tiro no peito e um tiro na cabeça, com características, ô Gerson, de uma execução. Aqui no local, o Chinasco vai mostrar ali aonde tudo aconteceu, num pequeno espaço. A discussão, como a gente pôde acompanhar na matéria do Marcelo Borges, aconteceu aqui na entrada do pátio. Aqui, por conta de vaga de veículos que ficam estacionados aqui no posto de gasolina, houve uma primeira briga do policial federal aqui, e ele começou a efetuar os disparos, infelizmente, atingindo essas 4 pessoas que estavam naquele espaço ali, naquele deck, foram alvejadas. O policial federal, ele continua assim preso
E aí existe um imbróglio, viu, Jason? Uma questão jurídica, por se tratar de um policial federal. Ele foi conduzido. Daqui a pouquinho, em primeira mão, viu, Jason? Vou antecipar para você aqui que está só acompanhando o Balanço Geral, você que acompanha o Balanço Geral só aqui no Balanço Geral, o que disse o policial federal em depoimento à polícia depois de ser detido aqui. Você vai acompanhar o depoimento exclusivo que o Balanço Geral teve acesso agora há pouco. O policial federal foi conduzido até a central de flagrantes. Um depoimento muito rápido, cerca de 2 minutos, disse ter agido em legítima defesa. Efetuou mais de 10 tiros dentro deste posto de gasolina. Ele foi levado até ali a central de flagrantes. Ele prestou o depoimento lá, disse que agiu em legítima defesa e foi levado, detido, até a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso nesse exato momento. O caso foi para a central de flagrantes, depois foi conduzido até o 6º distrito, mas num comum acordo entre os delegados do 6º distrito, o delegado Wallace de Oliveira Brito e o doutor Tito Barrichello. Esse caso ele está sendo encaminhado agora aqui para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Adianto também em primeira mão aqui no Balanço Geral, Jason, que a qualquer momento o delegado Tito Barrichello vai chegar aqui neste posto de gasolina. Ele já está vindo aqui para esse posto de gasolina. Ele quer as imagens do posto. Chinasso vai mostrar ali, por favor, Luciano Chinasso. Aquela câmera que tem ali, Jason, são várias as câmeras espalhadas pelo posto. Tô vendo 2 aqui, 2 embaixo, são 4. Mais 2 na minha lateral. São 6 câmeras que flagraram a execução. A gente solicitou ao posto de gasolina essas imagens de câmeras de segurança. Essas imagens ainda, elas não foram disponibilizadas, mas a gente vai ter acesso, viu, Jasso? Perguntei para as pessoas que viram aqui a imagem, pelos responsáveis do posto de gasolina. Me falaram que as imagens são claras, mostram a ação do policial civil. As imagens flagraram toda a confusão. Então, essas imagens serão disponibilizadas à Polícia Civil. O delegado Tito Barrichello está chegando aqui no posto. Ele vem com um mandado de apreensão aqui, um pedido judicial, uma ordem judicial, onde ele vai pegar essas imagens. Jason. Tiago, é importante essas imagens, inclusive para a investigação, para o trabalho da Polícia Civil, né? A pergunta que eu faço para você nesse momento, o Tiago Silva, se a Polícia Federal já se manifestou de alguma forma e se esse policial federal ele está preso onde nesse momento? O policial federal está preso na Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, onde presos da Lava Jato foram detidos. Você se lembra quando os presos da Operação Lava Jato eram detidos, eram conduzidos para uma cela especial aqui da Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida. Então esse policial federal, ele prestou um depoimento ao delegado de plantão, para onde foi levado ontem à noite, prestou um primeiro depoimento, durante a madrugada ele presta o depoimento, diz que agiu em legítima defesa e aí ele pede para ser conduzido até a unidade dele, por se tratar de um policial federal. O doutor Tito está chegando agora. Como a gente antecipava aqui no Balanço Geral, delegado Tito Barrichello, isso é em primeira mão que você acompanha aqui no Balanço Geral, deve chegar para pedir as imagens do posto de gasolina. A partir de agora, o caso passa a ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O delegado vai requisitar, através de uma ordem judicial, as imagens aqui do posto de gasolina. Os investigadores, Cabelo chegando, Adailton chegando aqui, doutor Tito Barrichello também. Essas imagens são de fundamental importância em relação ao que aconteceu. Conversando há pouco com o delegado que vai assumir as investigações, não é pelo fato dele ser um policial federal que ele vai ter algum tipo de vantagem. Num primeiro momento, Jason, ele deve sim ser submetido, inclusive, ao júri popular. Já já a gente vai colocar aqui o depoimento em primeira mão desse policial federal, depoimento exclusivo que o Balanço Geral teve acesso. Repito, a gente vai colocar em primeira mão o depoimento do policial federal prestado ontem, depois de ter sido detido e levado até a delegacia, onde ele diz que agiu em legítima defesa. O investigador Adailton saindo aqui da viatura
Pegar aqui o doutor Tito Barrichello. Por favor, delegado. Sei que o senhor vai fazer uma diligência aqui, mas se possível aqui atender o balanço geral. Delegado, o motivo da presença aqui no posto de gasolina, boa tarde. Boa tarde, a DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, está com esse caso. Já estamos apurando os fatos. Temos uma pessoa que foi conduzida em flagrante delito. No entanto, é um procedimento, é uma persecução penal que está apenas iniciando, porque a tendência é que vá a tribunal do júri, então provas precisam ser produzidas. Esse é o primeiro ato da DHPP, estamos no local, estamos atrás de câmeras de segurança, de imagens. Tem muitas câmeras aqui, delegado, eu contei aqui desse lado pelo menos 6. Para compreender a dinâmica dos fatos e apurar o fato com rigor, como sempre fazemos. Delegado, o que lhe parece? Num primeiro momento, o senhor acompanhou os depoimentos, o policial federal diz ter agido em legítima defesa. Lhe parece isso mesmo, delegado? Isso vai ser apurado no decorrer da investigação. Num primeiro momento, posso dizer que há indícios de um homicídio qualificado, até por motivo fútil. O que significa para o telespectador do Balanço Geral o homicídio qualificado, delegado? Significa que, em regra, há indícios, há sinais de que se trata de um homicídio por motivo fútil e também por não permitir quaisquer chances de defesa à vítima que estava desarmada. As vítimas estavam desarmadas, né? Uma que perdeu a vida e as outras que estão feridas. Então temos que ouvir com rapidez todas as testemunhas, fazer a produção probatória e tomar as medidas cautelares que forem cabíveis. Como sempre fazemos, o que é de praxe na DHPP. Delegado, policial civil, já só acabou de me perguntar dos estúdios do Balanço Geral. O policial federal, ele continua preso, ele vai ficar preso, a prisão é em flagrante. O que acontece com ele agora? A prisão em flagrante depende do Poder Judiciário agora, análise de uma eventual conversão em prisão preventiva. Por isso que é importante nós estarmos no local para instruirmos o inquérito, para mostrarmos como os fatos ocorreram, para verificar se existe efetivamente essa excludente de antijuridicidade que é a legítima defesa, ou se não existe e existe um motivo fútil que é uma qualificadora do crime hediondo que tem uma pena de 12 a 30 anos. Delegado, para finalizar, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar no Balanço Geral, a confusão acontece naquele quadrado ali. Várias pessoas, mais de 10 tiros disparados naquele local. O senhor consegue imaginar o que aconteceu essa madrugada aqui nesse posto, delegado? Isso vai ser objeto da nossa investigação, então é cedo para tecer comentários nesse sentido. Nós faremos uma reprodução simulada dos fatos, com base nos testemunhos das vítimas que estão hospitalizadas, para você ver como é cedo ainda para nós tratarmos disso. Assim que elas tiverem condições, que nós conseguirmos compreender a dinâmica dos fatos, vamos fazer essa reconstituição. Por quê? Porque essa reprodução simulada vai ser importante no tribunal do júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Então, para evitar injustiças e também para evitar a impunidade, né, para que bandido fique, porque não importa se é policial civil, se é policial federal, todos nós temos uma lei que está acima de nós e temos que cumprir a lei. E quem mata tem que ter uma consequência. Tá bom. Delegado, daqui a pouco a gente conversa. O delegado está entrando aqui na delegacia, no posto de gasolina, os investigadores chegando, investigador Cabelo, as escrivãs, investigador Walter também chegando aqui, uma super equipe da DHPP acaba de chegar e o Balanço Geral trazendo informações em primeira mão. Eu estou ouvindo aqui, a gente pode chamar o depoimento do policial federal, acho que é importante esse depoimento, né, Jasson? Peça fundamental, depoimento exclusivo aqui do Balanço Geral. Você acompanha em primeira mão, só o Balanço Geral teve acesso a essa informação, matéria completa, você acompanha primeiro aqui no Balanço Geral. Então, policial federal que se envolveu na confusão, ele chega até a delegacia, o Jasson Goulart, sem a camiseta, presta um depoimento de mais ou menos 2 minutos e a partir de agora é exclusivo, é Balanço Geral. Você acompanha o que diz policial civil, policial federal, melhor dizendo, que entrou nesse posto de gasolina e atirou pra tudo quanto é lado. Acompanhe. Eu tô emocionalmente abalado, sabe? De alguma forma, no princípio das coisas, eu agi em legítima defesa, sabe? Ronaldo! Só que assim, eu tô muito emocionalmente abalado. Por causa disso, quer ficar calado? Acho que é melhor, né? Esse dado momento que eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. Por meus filhos. Eu vou receber os teus advogados aí. Então, eu desejo de permanecer em silêncio. Nesse dado momento, sim.
Pois é, nós vimos aí nesse primeiro momento, doutora Márcia Marcondes, boa tarde para a senhora. O policial federal decidiu, em depoimento, permanecer calado. Disse ali, a gente ouviu aqui muito bem, que estava emocionado, estava abalado emocionalmente, né? E por isso não queria falar. Citou a família, enfim, mas os fatos já tinham acontecido. E aí, doutora Márcia, o que me faz pensar aqui também é o seguinte, doutora Márcia, porque ele já teria saído de um outro lugar, já teria saído de uma outra balada, teria ido, então, ali para aquele posto, para fazer um lanche, eventualmente, eu não sei o que mais. Enfim, surgiu essa confusão, mas eu não consigo entender o que ele fazia com a viatura descaracterizada da Polícia Federal. E a mulher que estava com ele é quem dirigia esse carro. Quer dizer, é toda uma situação aí que precisa ser levantada agora nessa investigação do doutor Tito e da Polícia Civil. E medidas têm que ser tomadas, urgentes também. Fico pensando assim, é normal, será que o policial use o carro que é um carro da instituição, né, no dia a dia? Será que é assim que funciona? Eu não sei, né? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Jasso. Boa tarde a todos. Vamos lembrar que quando nós estamos falando de um policial, ele não só vai ter as consequências penais, ou seja, a prisão, o julgamento, o tribunal do júri, como qualquer outra pessoa, mas também haverá um procedimento interno dentro da própria Polícia Federal que vai avaliar todas essas condições. O uso da viatura, o uso da arma, esse momento, né, em que ele atira nas pessoas, por que atira. Então, ele vai ser duplamente questionado. Questionado, sim, na esfera criminal e será, sim, questionado dentro da própria Polícia Federal sobre todos os atos que ele fez nessa noite, né? Então nós vemos que ele já tinha entrado em alguma confusão dentro dessa primeira local onde ele estava, ele vai até esse outro local e há uma outra confusão acontecendo. Aí ele diz assim, não, no primeiro momento eu agi em legítima defesa, mas todos nós sabemos que existe um momento para parar com a legítima defesa, né? Se iniciou assim, o restante que ele cometeu depois disso também vai responder. E aí nós temos pelo menos um homicídio e 3 tentativas de homicídio, né? 3 pessoas foram baleadas. Vive um que corre o risco de perder a visão. Você faz ideia do que é isso? De repente você para numa loja de conveniência, num posto de combustível, no final de noite para fazer um lanche antes de ir para casa. Isso é muito comum, as pessoas fazerem isso, né? E aí acontecer tudo isso que aconteceu nesse posto aqui na 7 de setembro com a José de Alencar, que fica aqui no Cristo Rei, em Curitiba. Que situação? E no caso do pessoal do aplicativo, até para dar uma descansadinha, para aguardar a próxima chamada, fazer um lanche no lugar onde eles se sentem seguros, ou seja, que estão com outros motoristas de aplicativo, mais seguro do que seria estar parado no meio da rua, no carro, né? E, infelizmente, acontece uma barbaridade dessas, né, Jasso? Pois é. E agora? Como é que fica? Né? Afinal, temos uma pessoa que morreu. Aliás, eu vi hoje o depoimento do Paulo César Timan, que foi comentarista de futebol, repórter, né, esportivo e apresenta eventos. Ele inclusive, fez um relato, né, ao portal Banda B, dizendo o seguinte, que lamenta pela morte do amigo, porque o rapaz de 32 anos, você veja, fotógrafo, que faz cobertura de eventos, faz eventos aqui em Curitiba, cerimônias, acompanha formaturas e tal, tudo mais, esse jovem perdeu a vida, 32 anos. Estava naquele lugar onde tudo aconteceu, infelizmente. E temos uma mulher em estado grave, né? Ainda não sabemos o que vai acontecer com ela em termos de consequência desse disparate, desse excesso de tiros. Mais de 10 tiros dados num ambiente pequeno e ainda há a possibilidade de mais uma resposta para mais uma tentativa de homicídio, porque no relato tem que ele atirou em alguém que ele não acertou. Então, se ele atirou em direção a alguém e não acertou, mais uma tentativa de homicídio. Estamos apurando, levantando outras situações que envolvem também esse crime e essa situação toda nesse posto de combustível. E sobre o policial, aqui a nossa produção apura o seguinte, doutora Márcia, que o policial acusado aí dos tiros no posto, ele tem inclusive outros procedimentos internos sendo apurado pela Polícia Federal. A Polícia Federal já confirmou isso. Esse policial já havia sido punido no passado, confirmou a assessoria da Polícia Federal aqui a nossa produção. Quer dizer, uma pessoa que já tem aí antecedentes. Não sabemos qual é essa situação anterior, né? Mas, de qualquer forma, sabemos que há uma rigidez na apuração interna. A Polícia Federal vai ter essa rigidez como teve nos outros procedimentos. E, muito provavelmente, a carreira dele encerrou, né?
Pois é, e aí eu queria ver se tem condição de voltar com o Thiago para saber se o delegado Tito Barrichello, se a sua equipe já conseguiu aí ter acesso a essas imagens, a esse banco de imagens da rede de postos aí, onde aconteceu todo esse problema aí, essa morte na noite do final de domingo aí, Thiago. Pois é, o delegado está aqui conversando. Quem está ali, ô Jasson? Vamos situar aqui os telespectadores do Balanço Geral. Delegado Tito Barrichello, que falou com a gente, a escrivã, que cuida do caso, investigador Walter, doutora Márcia Marcondes conhece bem o Walter, autor de livro, inclusive, navegou várias vezes com a doutora Márcia Marcondes, o investigador Adailton do lado de fora. O Sandro Omar, que é um outro investigador aqui, é um outro integrante da equipe do delegado Tito Barrichello, teve acesso ao posto de gasolina. Foi lá pegar essas imagens. Essas imagens são importantes aqui para a investigação do delegado. O que a gente tem aqui, ô Jasson? Isso é importante a gente falar. O policial federal, ele estava num bar ali na região da Avenida Iguaçu. Então, ontem à noite, ele foi a esse estabelecimento com a namorada dentro desse bar. Ali, segundo as informações, houve algum tipo de desentendimento, é o que teria surgido no primeiro momento, é o que consta no inquérito da polícia. Surgiu um desentendimento entre ele e a companheira. Eles saem desse bar, dessa casa noturna ali da Avenida Iguaçu, perto do Estádio do Atlético. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. Param aqui, neste posto de gasolina. O policial, bem alterado, ele acaba discutindo com o segurança aqui. Existe um segurança que fica orientando, inclusive, as pessoas que param os veículos aqui. Há uma primeira confusão aqui. E essa confusão não termina, Jasson. Continua a discussão. Em determinado momento, o policial federal saca a arma e efetua pelo menos 10 tiros. A gente entrou ali, a gente viu a cena, né, do crime, onde as pessoas foram baleadas. Apesar de ser muito perto aqui do Hospital Cajuru, a vítima fatal não resistiu aqui já no posto de gasolina, né, não teria resistido. Tentaram, inclusive com o médico aqui, reanimar essa vítima baleada com um tiro a queima-roupa. Essa informação é importante, viu, Jasson? Características de uma execução no peito e na cabeça. Tivemos acesso também, em primeira mão e com exclusividade aqui no Balanço Geral, ao depoimento de uma pessoa que acompanhava o policial federal, que teria se intitulado, inclusive, como uma namorada, uma amiga do policial federal, que disse como é que foi, o que aconteceu. Acompanhe, Jasson. A gente chegou no posto para comer por volta das 11, acho. A gente estava na última mesinha. Desse nosso lado tinha um outro casal, mas numa mesa separada. E aí a gente escutou os tiros ali do lado, como se fosse do lado de fora ali, né? Do posto. E era muito tiro, assim, muito. Muito alto. Daí a gente, na hora que viu a correria, todo mundo se jogando no chão, a gente também foi pro chão. E depois que a gente foi pro chão, não sei, porque daí a hora que eu consegui levantar, eu vi que ele estava ensanguentado na cabeça, assim, e ele tossia muito. E aí eu virei ele de lado pra não se engasgar, porque saiu muito sangue pela boca. Aí falaram que era um cara que chegou, que tinha brigado com uma mulher, e aí depois falaram que ele já tinha brigado com 2 caras. Esse depoimento prestado, inclusive, durante a madrugada de hoje, na Central de Flagrantes aqui de Curitiba, onde as pessoas foram ouvidas. A partir de agora, então, o caso, ele sai da competência do Distrito da Área, já está o inquérito na mão do delegado Tito Barrichello, que aguarda as imagens aqui do posto de gasolina, inclusive o delegado com a possibilidade de fazer uma simulação aqui do que teria acontecido. Para o delegado, num primeiro contato conversando com a gente aqui, está claro um homicídio duplamente qualificado. A gente conversou também, ô Jasson, eu não sei se a gente pode usar, a gente conversou ao longo do dia de hoje com pessoas ligadas às vítimas aqui. Pessoas que conheciam tanto a vítima fatal, como o André, que acabou morrendo, como o Eduardo, infelizmente, que corre o risco de perder a visão. Eduardo, motorista de aplicativo, deixou a família lá no Rio Grande do Sul, lá não estava dando boa, lá o motorista de aplicativo, ele veio para Curitiba, porque aqui há carência em motorista.
Ele começou a ganhar dinheiro, fez amizade, agora está lutando pela vida no hospital. E com a Priscila, mãe de 2 filhos, sustenta, ela é mãe e pai ao mesmo tempo, sustenta a família e está baleada no hospital. Já já a gente conversa com as testemunhas aqui e com as pessoas que querem justiça nesse caso, viu, Jason? Eu volto daqui a pouquinho aqui, quem sabe até com as imagens já da confusão registrada aqui no posto de gasolina. Jason. Você tem prioridade, viu, Tiago? Até porque a polícia está trabalhando ali, o doutor Tito Barrichello, nesse momento, faz a busca das imagens de tudo que aconteceu ontem nesse posto de combustível no Cristo Rei, bairro aqui de Curitiba, né? E assim que tiver aí novidades, o Tiago tem prioridade para entrar aqui para conversar com a gente sobre esse caso aí que deixou todo mundo chocado. Um final de noite de domingo que termina dessa maneira, envolvendo principalmente um policial federal. Quer dizer, uma pessoa que tem treinamento, né? O policial recebe treinamento, teria que ter condições emocionais para portar essa arma, para saber como usá-la, em que momento utilizá-la e, de repente, dispara vários tiros nesse posto de combustível. Um homem de 32 anos morreu, temos mais 3 pessoas feridas nesse momento. Ou seja, trabalho importante da polícia, ele continua preso e a gente segue acompanhando. O Tiago tem prioridade, pode voltar a qualquer momento, inclusive com novas imagens. Nós temos também outras imagens que chegaram aqui para o nosso balanço geral, de pessoas que estavam ali no local. Já já a doutora Márcia vai poder ver, você também vai poder acompanhar.